Paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Momento do Conhecimento. Vou estar apresentando para vocês alguns materiais que eu tenho aqui na minha biblioteca, entre bíblias de estudo, comentários bíblicos, livros teológicos. Alguns irmãos têm pedido aí algumas indicações de livros, então é importante a gente estar passando para vocês esse material, até mesmo para aqueles que for adquirir, conhecer o material por dentro, saber como ele é, né? Hoje existem muitos materiais aí que às vezes o pessoal compra um comentário bíblico, não sabe o tipo de material que é, e acaba comprando um material de ordem acadêmica e que se torna até mesmo difícil de compreender. Então é importante, quando você vai comprar um material, você conhecer esse material antes, saber do que se trata, para ver se realmente vale a pena você investir o seu dinheiro nesse material, tá? Então vou estar apresentando para vocês este material, que é a Bíblia de Estudo Integrada, tá? Da Thomas Nelson Brasil. É um material que tem um viés de ordem cronológica, né? Ou seja, é uma Bíblia diferenciada, né, nesse sentido. Ela é diferente das Bíblias que nós usamos, né, nas nossas igrejas, tá certo? Porque ela segue uma ordem cronológica dos livros bíblicos, tá? A Bíblia que nós temos hoje, que nós usamos de forma comum nas igrejas, ela segue uma ordem, não uma ordem cronológica, mas uma ordem de temas, né? Uma linha de pensamento que vai de Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então é uma ordem de temas, de assuntos e uma ordem de tamanho de livro, tá? Então essa é a forma canônica em que foi montado, né, os livros da Bíblia. A forma cronológica ela é diferente, tá? Então por isso que é uma Bíblia que não serve para ser usada na igreja, ok? Então é uma Bíblia gostosa de manusear, né? É uma ótima Bíblia, né? A sua capa é emborrachada, né? Ela vem com a tradução Nova Versão Internacional da Thomas Nelson Brasil, e é uma Bíblia que tem que vem de forma cronológica, né? Uma nova abordagem cronológica para explorar as Escrituras. Então é uma Bíblia que vai trabalhar dentro dessa área cronológica, tá? Então é uma Bíblia para aqueles que realmente gostam de ler, né, que já leram a sua Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, e agora tem a curiosidade de ler de forma cronológica os assuntos, né, como ocorreram as histórias de forma cronológica. Então vale a pena, é uma ótima Bíblia, porém a capa diz que é uma Bíblia de estudo. Ela não é uma Bíblia de estudo, tá? Você vai ver muitos vídeos aí no YouTube falando que é uma Bíblia de estudo, mas ela não é, ok? Porque para mim Bíblia de estudo é aquela que traz notas no rodapé, explicando os versículos, quadros informativos, com assuntos teológicos, mapas, e essa Bíblia não tem nada disso, tá? Simplesmente ela é de forma cronológica. Então nós vamos dar uma olhada por dentro, como que é essa Bíblia, para que os irmãos conheçam, tá? Se você quiser uma Bíblia de estudo cronológica, eu aconselho você comprar a Bíblia de estudo da CPAD. É uma Bíblia toda colorida, que segue mais ou menos o padrão da King James, Roman, a Bíblia arqueológica, né? A Bíblia de estudo NAA, são Bíblias coloridas, né? Então, a Bíblia CPAD de ordem cronológica, ela vem com as notas de rodapé da Bíblia Aplicação Pessoal, ou seja, são duas Bíblias em uma. É uma Bíblia de estudo também de ordem cronológica. Então, essa sim é uma Bíblia de estudo, tá? Onde você vai encontrar ali comentários no rodapé, você vai encontrar mapas, você vai encontrar a biografia dos heróis da fé. Então, vale a pena investir. É um pouco mais caro, tá? Essa Bíblia aqui você vai achar ela no valor de R$70, R$60. Eu paguei R$50 quando comprei, numa promoção, tá certo? Hoje, R$50 a Bíblia de Estudo Integrada, aquela capa dura, não é uma capa branca. Eu vou deixar as imagens aí para que os irmãos possam ver, tá? Mas não é a Bíblia de Estudo. Se você quer Bíblia de Estudo, então compra da CPAD.
Mas ambas as Bíblias, tanto essa como da CPAD, elas não servem para levar no culto, tá? São Bíblias para você ler no dia a dia. Você que gosta de fazer a leitura, a Bíblia anual, então vale a pena você ler nessas Bíblias de forma cronológica. A Bíblia CPAD cronológica de aplicação pessoal, ela traz no seu rodapé, né, os comentários bíblicos. Esses são os comentários devocionais, tá? Não são exegéticos, não são teológicos, eles são devocionais, é para aplicação pessoal na sua vida. Bom, aqui nós vemos na Bíblia Estudo Integrada, né, a capa, como já disse, é emborrachada, né? Vem esse desenho num circuito integrado, tá em alto relevo. Não é uma Bíblia grande, né? É médio. A sua letra não é uma letra muito pequena, é uma letra confortável. Então, a Bíblia Estudo Integrada é de John Kohlenberg III, editor, e da Thomas Nelson Brasil, né? Foi lançado em 2017. Aí tem a página catalográfica, que vem com, como falei, ela vem na versão, a nova versão internacional. Aqui o sumário, né? O que tem na Bíblia? Bom, livros da Bíblia de ordem alfabética, índice de gráfico, introdução à Bíblia de Estudo Integrada e prefácio, nova versão internacional, tá? Então depois nós vemos os livros, né, as divisões, ela vai trazer algumas divisões diferentes, e por último pesos e medidas, índice dos textos bíblicos. Então, ou seja, não tem nada de estudo aqui, tá? Não tem introdução aos livros bíblicos, nada disso. Bom, o Antigo Testamento se divide da seguinte forma: da criação aos patriarcas e do Êxodo à conquista. Então nós temos Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Salmos e Deuteronômio, tá? Então, Jó é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia, tá? Mas Gênesis vem em primeiro lugar, por quê? Porque se trata da criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então por isso Gênesis vem em primeiro, seguido de Jó, depois Êxodo, Levítico, Número, Salmos e Deuteronômio. Que salmos são esses? Nós sabemos que o livro de Salmos é um compêndio de vários salmistas, entre o salmista Davi, Salomão, Moisés e outros, tá? Então esses salmos aqui são os salmos de Moisés, que Moisés escreveu quando estava no deserto, entre o livro de Números e Deuteronômios. Depois nós vemos a segunda divisão, da conquista ao reino unificado. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 Crônica, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas, Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Terceiro, reino dividido e exílio. 2 Reis, Amós, Jonas, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Jeremias, Abacuque, Daniel, Obadias, Ezequiel e Lamentações. E retorno à terra, que abrange o período lá de Esdras, Joel, Ageu, Zacarias, Ester, Neemias e Malaquias. No Novo Testamento nós temos duas divisões. A primeira divisão é a vida de Jesus, Evangelho de João, Lucas, Mateus e Marcos. Nós sabemos que a nossa Bíblia, os evangelhos começam primeiro com Mateus, tá? Mas ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, ok? Mas aqui João aparece porque João vai fazer uma referência a Jesus, vai fazer uma referência ao Cristo, né? No princípio, como nós vemos ali, era o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo se fez carne, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que existe existiria. Então João, ele vai muito mais além do que a genealogia de Mateus e de Lucas. Ele vai no princípio, tá? Então por isso João vem em primeiro lugar. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, Tiago, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipe, 1 Filipenses, 1 Pedro, 1 Timóteo, Tito, 2 Pedro, Judas, 2 Timóteo, Hebreus, 1, 2, 3 João e Apocalipse. Agora a gente vai dar uma olhada por dentro.
introdução à Bíblia de Estudo Integrada, ela vai fazer uma explicação, né, de como utilizar a Bíblia. Prefácio da Nova Versão Internacional, Antigo Testamento, e aqui a introdução inicial, da criação aos patriarcas e do êxodo à conquista, tá? Então, a Bíblia de Estudo, geralmente, cada livro vem com uma introdução, né, nesses livros. Aqui você não vai encontrar essa introdução de cada livro individualmente. Nós temos essa timeline do tempo, tá? Onde vai ter a história bíblica e a história mundial. Ou seja, o que estava acontecendo no mundo quando estava ocorrendo essa parte da história bíblica, né? Ou seja, ali a história de Israel e o que estava acontecendo no restante do mundo. Então isso aqui é muito interessante a gente saber, tá? No rodapé nós sempre vamos ver isso, que essa é a linha do tempo. Isso está em todas as páginas. E aqui nós temos o livro de Gênesis. Então ele segue, ele não tem um padrão determinado, tá? Então nós vemos que aqui, ó, é uma leitura de Gênesis, uma leitura corrida. Mas vai chegar momentos em que nós vamos ver passagens relacionadas ao texto, tá? Passagens paralelas que vão estar em 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, tá? Isso aí você vai ver mais pra frente. Então nós temos aqui Gênesis. Então deixa eu adiantar aqui, aqui ó. Nós vemos aqui 3 colunas, né? Então aqui nós vemos a genealogia de Adão em Gênesis, capítulo 5, versículo 3 ao capítulo 6, versículo 15, que vai se repetir também em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e em Lucas, capítulo 3, versículo 36b ao 38. Então, geralmente, as Bíblias que têm referências cruzadas, nós vemos um texto e do lado ou embaixo tem ali o livro, capítulo e versículo com a referência cruzada. Aqui vai ser colocado os textos lado a lado para que a gente possa fazer uma leitura de todos os textos relacionados àquela passagem. Então isso aqui é muito interessante. Bom, adiantando aqui, veja só, aqui nós temos 2 colunas no texto, tá vendo? Ó? Nós temos aqui números e a passagem relacionada a Êxodo, capítulo 12. Aqui nós já vemos 3 colunas, Números, Levíticos e Deuteronômio. E aí tem algumas partes que vai estar em branco, porque não há passagens relacionadas, tá? Então é interessante para quem gosta de fazer anotações, aí você tem espaço para fazer as suas anotações bíblicas. Bom, aqui nós vemos o seguinte, né? Aqui em Números 36, nós temos a lei da herança das mulheres, a casa das filhas de Zelofeade. E aqui nós temos um salmo, que é o Salmo 90, escrito por Moisés, né, o primeiro salmo de Moisés. Então eles vão colocar essas passagens todas juntas, né? Aí você faz uma leitura da parte histórica, né, e acompanha os salmos. É interessante isso porque, principalmente na vida de Davi, nós vemos que Davi escreveu vários salmos. E às vezes a gente lê aquele salmo e gosta do salmo porque acha bonito, porque é um cântico, né, é uma poesia, mas você não sabe o que Davi estava passando, né, qual que era o pano de fundo histórico, né, qual que era o contexto daquele salmo. Então ele vai encaixar esses salmos dentro das histórias desses homens. Então Moisés, esse salmo se encaixa nesse período em que Moisés estava escrevendo um livro de Números. Então nós vamos ver muito isso em 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, que vai falar sobre a história de Davi e vai intercalar os salmos que Davi escreveu. Nós vamos ver isso mais para frente. Bom, aqui em Josué nós vemos que Josué vai estar no capítulo 24, e aqui vai falar sobre a morte de Josué, e vai entrar aqui Juízes, capítulo 2, versículos 6 ao 9, que é um texto que se refere a esse período, tá, de tempo. Tá? Então ele vai colocar lado a lado uma coluna. Depois nós vemos aqui Juízes, capítulo 1, o capítulo 2. Né? É importante que aqui, esse texto que fez referência aqui, ele não vai se repetir. Tá? Então quando você lê aqui, você vai ler nessa sequência, de forma cronológica. Ele não se repete no capítulo 2.
capítulo 3 e já pula para o capítulo 17. Por quê? Porque segue essa ordem cronológica. A nossa Bíblia, ela não segue essa ordem, né? Então é importante para você entender melhor o contexto. Aqui nós vemos aqui o livro de Juízes, capítulo 10, e já entra Ruth. É importante lembrar também que em 1 Samuel nós vamos ver também relatado ali a história de Jefité, porque Jefité e Samuel eles foram contemporâneos, tá? Então no livro de Samuel vai entrar também um texto de Juízes. Aqui, olha só que interessante, é bom você entender essa parte cronológica, porque até mesmo quando você vai pregar uma mensagem, tá? Eu preguei uma mensagem sobre a caverna de Adulão, que está lá em 1 Samuel capítulo 22. Então, veja, aí vai colocar na mesma folha a outra referência que está em 1 Crônicas, que também vai falar nesse período, tá? No período em que Davi estava nessa caverna, que ele estava vivendo isso. E o Salmo 142, que é o salmo que Davi escreveu, né, enquanto estava nessa caverna. Então isso aqui é muito importante a gente ler para poder entender o que estava se passando com o personagem, qual que era o pano de fundo, né, o contexto em que ele escreveu o salmo. Indo para o Novo Testamento, nós temos os evangelhos. É interessante ler os evangelhos nessa Bíblia, porque nós sabemos que os evangelhos sinóticos são 3, né? São aqueles que são vistos no mesmo ponto de vista, mas de forma diferente, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos. João é um evangelho totalmente diferente. Ele não vai tratar diretamente de uma biografia da vida de Jesus, né? Igual Mateus, Marcos e Lucas. O que é interessante é você poder ler esses 3 evangelhos ao mesmo tempo. Nós notamos que há algumas semelhanças entre os 3 evangelhos e também algumas pequenas diferenças, né, entre um texto e o outro. Por exemplo, esse texto aqui que fala sobre o cego Bartimeu. Mateus, capítulo 20, vai falar que eram 2 cegos que foram curados na saída de Jericó. Já Marcos vai dizer que era apenas um cego que foi curado na saída de Jericó e o seu nome era Bartimeu. Lucas vai dizer que era apenas um homem cego e que foi curado na entrada de Jericó, né? E geralmente o pessoal usa esse texto para dizer que há divergência, né, entre a Bíblia, né? Há diferenças de relatos. E não há diferença alguma, mas só a gente estudar bem o contexto que foi escrito, tá? Então nós vemos assim que é importante, porque você vai preparar uma mensagem. Então, ao invés de você ler Mateus, depois ter que procurar Marcos e depois procurar Lucas, você já tem todos os textos numa única folha. E você pode fazer as comparações do texto. Então, isso é muito legal. Ajuda muito para quem está preparando a mensagem, né, principalmente nos evangelhos. No livro de Atos dos Apóstolos, se você ler Atos dos Apóstolos, vai ler do capítulo 1 ao capítulo 12, de forma normal, como nas nossas Bíblias. Mas quando chega o capítulo 12, o final, entra a epístola de Tiago, né? Então nós vemos aqui Tiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Por quê? Porque Tiago escreveu essa epístola mais ou menos nesse período de tempo, né, da morte de Herodes, da prisão de Pedro, que Pedro foi liberto da prisão. Então foi nesse período que Tiago foi escrito, essa epístola, né? Na verdade, Tiago foi o primeiro documento no Novo Testamento a ser escrito, antes mesmo dos evangelhos, tá? Os evangelhos vieram depois das cartas de Tiago, das cartas paulinas. Então, você vê que do capítulo 12 vai para Tiago, depois a gente retorna para o capítulo 13 de Atos, lê o 13, lê o 14, e aí entra a carta aos Gálatas. Então nós temos primeiro capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, capítulo 6 e retorna para Atos capítulo 15. Tá? E assim vai ser todas as cartas de Paulo e as cartas gerais. Vai estar tudo intercalado ao livro de Atos, né? Então assim, quando você começa a ler o livro de Atos, você já lê em sequência
todas as cartas do Novo Testamento, tá? Então, é muito interessante você fazer o estudo, a leitura da Bíblia, usando esta Bíblia de ordem cronológica, tá? Ao final dela, é isso daqui que nós temos, índice de texto, pesos e medidas, não tem mapa. Então, novamente lembrando, se você quer uma Bíblia de estudo, né, é melhor que você compre a da CPAD, que é uma Bíblia de estudo e ela é de ordem cronológica. Mas se você quer só uma Bíblia de ordem cronológica, essa é a melhor, tá certo, que nós temos no mercado. Mas não é uma Bíblia de estudo, tá? Em segundo lugar, essa Bíblia é para aqueles que realmente já têm o hábito de ler a Bíblia toda. Então, se você já leu a sua Bíblia de Gênesis Apocalipse várias vezes e de repente quer ler de forma cronológica, essa é a Bíblia ideal. Se você não tem o hábito de leitura, então crie esse hábito primeiro, então depois você adquire esse material. Senão ele vai ficar encostado, ele não vai ter serventia nenhum para você, porque é um material para leitura, ok? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.